mundo que está aí. Vamos hoje para... Nossa, eu acredito, né? Que seja a última parte do estudo da mesa da igreja, para que depois a gente possa ir para a reta final do nosso estudo, se o Senhor assim permitir, que é quando a gente vai passear de uma maneira mais simples, né? Mais singela, digamos assim, sobre algumas mesas da Bíblia, pontuando só alguns pontos específicos. E eu espero que hoje a gente feche essa parte da mesa da igreja, para que a gente conclua o raciocínio, para que a gente possa internalizar bem a palavra e a mensagem que o Senhor quer dizer, amém? Vamos já começar com a declaração da nossa Bíblia, sobre a nossa Bíblia, dizendo que a gente quer que ela transforme a gente no nome de Jesus. Essa é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei transformada pela sempre viva e incorruptível palavra de Deus. No nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. A pastora Mariana, ela fala, se está na Bíblia, é para mim. Então a gente precisa tomar posse das coisas que estão na Bíblia, tanto das advertências, dos alertas, como das promessas, dos milagres, das histórias. Se está lá, é porque é para mim, é porque o Senhor quis comunicar a mim, quis falar comigo e com você. Espero que vocês estejam bem, espero que o estudo esteja entrando no coração de vocês, causando transformação, trazendo vida de Deus. Se eu falar e o Senhor não falar, não há transformação. Não é sobre o que eu digo ou o que qualquer outra pessoa diz, mas sobre o que o Espírito Santo fala aos nossos corações. Então eu peço a Ele que nos convença, que fale conosco, que nos mude, que venha com a unção dEle, para que realmente todo jugo seja despedaçado, toda obra de Satanás seja desfeita nas nossas vidas. Amém? Vamos lá? Ontem a gente falou um pouquinho sobre... A gente ainda estava na parte da consagração e falou um pouquinho sobre nós não nos assentarmos na mesa do Senhor e na mesa de demônios, de nós não tolerarmos pecados, nem os grandes, nem os pequenos, a começar pelos nossos. Eu hoje não vou tolerar o meu pecado de estimação. Existem pecados que a gente já considera como se fosse algo normal na nossa vida, né? Eles já são normais, aparentemente, no nosso dia a dia, e a gente acaba muitas vezes aceitando eles. Às vezes um jeito de falar, como eu falei, às vezes algum pensamento que não vem da parte do Senhor, que não é puro, alguma maldade no coração. E ontem a gente viu que nós não devemos tolerar esse tipo de pecado em nós, e devemos, depois que conseguirmos vencer esses pecados, também ajudar o nosso irmão a não tolerar o dele. E aí a gente precisa cada vez mais ficar puro. E ficar puro, ficar santo, nada mais é do que ficar puro. E ficar puro nada mais é do que ficar sem mistura. É a gente ter cada vez menos impurezas. A nossa água está pura. E a palavra é a água pura que nos lava. Como eu falei para vocês também, na palavra está escrito que o Senhor nos plantou com uma semente absolutamente pura. Então, no meio do caminho é que essa semente se corrompe. É que a gente, mas não por si só, é que a gente vai permitindo que ela seja contaminada, ela seja misturada pelas nossas obras, pela essência do nosso coração, por aquilo que nós pensamos, por aquilo que nós falamos. Então é importante, através da palavra, a gente entender que precisamos estar cada vez mais santos, cada vez mais puros. E a Bíblia diz, bem-aventurados puros de coração, porque eles verão a Deus. Nós precisamos estar puros, cada vez mais olhar para nós, permitir que o Senhor nos sonde e nos coloque diante dele, diante da palavra, para que a palavra limpe e lave a gente. Então nós não podemos aceitar participar da mesa de Deus e da mesa de demônios. O inimigo sempre vai trazer
algo que eu e você gostamos para nos oferecer. A Bíblia diz que ele tenta a gente segundo as concupiscências do nosso próprio coração. Se eu não sou tentada por dinheiro, o inimigo não vai colocar na mesa dinheiro para eu querer comer. Mas se eu sou tentada por chocolate, então ele pode vir por esse caminho para tentar causar mistura em mim, fazer com que minhas obras da carne prevaleçam, fazer com que eu vá manchando o ensino do Senhor que está em mim, o ensino da palavra, e vá aos poucos ficando presa numa armadilha, numa teia, sem perceber. Então, para frisar, ontem nós lemos esse capítulo 10 de 1 Coríntios, no versículo 21, que diz: vocês não podem beber do cálice do Senhor e também do cálice de demônios. Não podem participar da mesa do Senhor e também da mesa de demônios. Vamos andar vigilantes e com calma, para que a gente possa ter discernimento, sabedoria, não se assente em qualquer mesa, não faça aliança com qualquer pessoa, não tenha qualquer tipo de pensamento e deixe ele florescer dentro de você. Não faça qualquer coisa que te der no coração, porque é seu direito de ser feliz. Essa é uma expressão, né, que é muito usada no pensamento do mundo desse século. Se me faz feliz, então eu faço. Porque eu estou procurando algo que me deixe feliz. Nossa felicidade é Cristo. Nós não temos que fazer alguma coisa só porque isso nos faz feliz. Nem tudo que faz a gente feliz, nem tudo que nos dá prazer vem do Senhor. E o pecado, ele não é amargo no momento que você pratica. Ele é amargo depois, quando ele vai consumindo você por dentro. Então, a gente precisa entender que nós precisamos andar sempre com o pensamento de que tudo é permitido a gente, como a gente leu também nesse capítulo 10 de 1 Coríntios, mas nem tudo convém. E hoje eu quero ler aqui com vocês Salmo 1, que diz assim: feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos, não se detém no caminho dos pecadores, nem se junta à roda dos zombadores. Pelo contrário, tem prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite. É como uma árvore plantada à margem do rio que dá seu fruto no tempo certo. Suas folhas nunca murcham e ele prospera em tudo o que faz. O mesmo não acontece com os perversos. São como palha levada pelo vento. Serão condenados quando vier o juízo. Os pecadores não terão lugar entre os justos, pois o Senhor guarda o caminho dos justos, mas o caminho dos perversos leva à destruição. Então, nós precisamos querer esse lugar. Aquele que não segue, que não se senta na mesa de pessoas debochadas, de pessoas que estão escarnecendo, né, zombando uns dos outros. Quantas vezes a gente fica até com uma certa maldade no coração, mas dizendo que é a título de brincadeira, debochando de um irmão, debochando do modo de ser de alguém, do modo de falar de alguém. Às vezes ali até numa brincadeira a gente está ferindo alguém de uma maneira muito grave, nem sabe. Então a gente precisa meditar na palavra de Deus de dia e de noite e deixar ela ir lavando a gente nessas atitudes pequenas do dia a dia que podem ser mesa de demônios para nós. Nós precisamos sempre não seguir o conselho dos ímpios, dos perversos, mas procurar a palavra de Deus. Precisamos continuar sentados na mesa de Deus e não na mesa dos zombadores, não ali junto, no caminho dos pecadores. Uma coisa é você se sentar para levar a verdade. Outra coisa é você ter comunhão com essas pessoas. Andar com essas pessoas. A Bíblia vai dizer que as más conversações ou as más companhias, em algumas versões, corrompem os bons costumes. Nós precisamos acabar com as más conversações no nosso meio. Ah, mas é porque eu só estava ouvindo, não era eu que estava falando. A gente aprende na comunicação que a conversa, né, a comunicação para se estabelecer, ela precisa do emissor, do canal e do receptor. Então, se você está ouvindo, você é o receptor. Você está fazendo parte desse processo de comunicação que está acontecendo. Quando você ouve ali
alguém zombando de alguém, alguém debochando de outra pessoa, alguém com uma conversa que não diz respeito a outra pessoa, mas é uma conversa ruim, é uma conversa de morte, é uma conversa que não é pura, está cheia de maldade, está com malícia, tem palavrão. Quando você está ali só ouvindo, você também está fazendo parte de uma conversa. Uma coisa é você sair e pedir a licença, você nem sempre precisa falar alguma coisa, mas quando você está ali dizendo, não, eu só estava ouvindo, não era eu que estava falando, não. Você está sendo conivente com determinados tipos de conversa, com determinados tipos de assunto. E o chamado do Senhor para nós ontem, hoje, anteontem, está falando sobre essa pureza de coração. Pureza sem mistura. Porque quando a gente tem essa pureza, que a nossa vida vai de fato sendo uma vida que demonstra a essência pura de Deus, a santidade de Deus. E aí a gente vai entrar nessa outra parte, que é a parte da adoração. Que a gente precisa entender que a adoração, ela fala sobre o nosso estilo de vida. E a adoração também está na mesa da igreja. A adoração, ela precisa vir como forma de entrega total do que tem dentro de nós. A Bíblia vai dizer que um coração quebrantado e contrito, o Senhor não rejeita. Ele não despreza. Então a gente precisa lembrar que quando nós vamos falar sobre adoração, nós estamos falando de quebrantamento e também nós estamos falando de arrependimento. Eu tinha deixado aqui para adiantar para a gente o Salmo 51, mas depois vocês leem, porque ele não está abrindo aqui. E se der tempo no final eu leio, mas ele é onde está dizendo essa palavra, tá bom? Que o coração quebrantado e contrito o Senhor não desprezará. Nós precisamos lembrar que Deus quer que vá à presença dele um coração arrependido, um coração humilde. Faz parte da mesa da igreja esse louvor e essa adoração. Só que o louvor, a gente já falou sobre isso também em outra live, não é só você cantar. O louvor, aqueles que realmente estão louvando ao Senhor, são aqueles que estão vivendo aquilo que estão cantando. Eu e você, quando vamos à igreja, quando estamos ali no momento abençoado de louvor, no momento em que a presença de Deus flui, onde a presença do Senhor habita, nós precisamos pensar de maneira racional no que nós estamos cantando. Porque nós precisamos viver aquilo que cantamos. A Bíblia vai dizer, né? Esse povo me adora com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E o Senhor está procurando verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade. Nós precisamos buscar com todo o nosso coração, com tudo que somos, o entendimento e a prática de sermos verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade. Porque são esses os que o Pai procura. Se tem uma coisa que Deus está procurando na terra, são verdadeiros adoradores. Que adorem em espírito, porque não é todo mundo que consegue adorar em espírito. Se você e eu não nascermos de novo, nosso espírito não foi vivificado outra vez. Nosso espírito morreu quando houve a queda do homem lá no Éden, como o Senhor disse que aconteceria. Se comeres desse fruto, certamente morrerás. O homem começou a morrer fisicamente, mas antes ele morreu no seu espírito. E quando Jesus veio e fez a obra redentora da cruz e nos permitiu ter o Espírito Santo, então nós fomos possibilitados de nascer de novo. E então o Espírito Santo veio habitar em nosso espírito e então nosso espírito foi vivificado. Então, quando eu adoro em espírito, eu estou adorando de maneira viva no mundo espiritual. Eu estou sendo reconhecida espiritualmente. Eu estou adorando com a minha vida espiritual. Eu não estou adorando, eu não estou só louvando com os meus lábios aqui. Eu não estou louvando e pensando em outra coisa. Eu estou louvando porque de fato estou vivo.
e tudo aquilo que tem fôlego, louve ao Senhor. Nós temos fôlego nesse mundo e nós existimos no mundo espiritual. Se você está vivo no mundo espiritual, então você adora em espírito. Você adora com a essência do seu ser. Nós somos espírito, assim como Deus é. Nós temos uma alma e habitamos num corpo. Nós não somos o corpo e possuímos um espírito. Nós somos espírito, assim como o Senhor é. Nós temos uma nova natureza e nós habitamos nesse corpo. Nós possuímos uma alma. Então, é adorar a Deus com quem nós somos, em espírito e em verdade, em vida com Deus. De fato, eu e você temos uma vida com Deus, vivemos a palavra, praticamos a palavra, queremos a palavra. Então, nós vivemos uma verdade. Nós não estamos ali adorando a Deus e depois vamos sair do nosso momento de louvor para irmos nos sentar à mesa de demônios. Nós vamos louvar ao Senhor com verdade. E à medida que isso se torna uma atitude interna, essa verdade vem de uma atitude interna, então essa realidade que eu carrego, ela vai refletir a glória de Deus. E isso é a adoração. Nós precisamos entender que essa verdade, essa essência, essa pureza, essa santidade é que vai fazer refletir a glória de Deus dentro de mim, a partir de mim e em volta de mim. Quando a gente lê lá o Salmo 103, nós vamos ler, eu vou ler do versículo 1 ao 6, mas depois, quando vocês puderem em casa, leiam o Salmo 103 todo, tá bom? Diz assim a palavra do Senhor: todo o meu ser louve o Senhor, louvarei seu santo nome de todo o coração. Olha só, todo o meu ser e todo o coração. Todo o meu ser louve o Senhor, que eu jamais me esqueça de suas bênçãos. Ele perdoa todos os meus pecados e cura todas as minhas doenças. Ele me resgata da morte e me coroa de amor e de misericórdia. Ele enche minha vida de coisas boas. Minha juventude é renovada como a águia. O Senhor faz justiça e defende a causa dos oprimidos. E aí, quando a gente vai lendo depois, ele vai confessando a respeito do caráter do Senhor. Que o Senhor faz justiça e defende a causa dos oprimidos. Que o Senhor é compassivo e misericordioso. Que Ele não nos acusará o tempo todo. Que Ele não nos castiga por nossos pecados, nem nos trata como merecemos. Pois seu amor por aqueles que o temem é imenso. Ele vai falando sobre o caráter de Deus. Quando a gente louva o Senhor de todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, com todo o nosso ser, em espírito e em verdade, nada mais é do que a gente confessar, porque a gente crê nos atributos de Deus, no caráter de Deus. Ele é o que Ele faz, nós o louvamos, nós o engrandecemos, porque sabemos quem Ele é, porque já temos experiência com Ele, porque temos uma história de vida com Ele, porque nos lembramos dos seus grandes feitos, porque cremos na palavra de Deus e confessamos o nome dele. A Bíblia vai dizer lá em Mateus que o nome de Jesus é a esperança do mundo inteiro. Nós começamos a falar sobre o Senhor e declarar sobre o Senhor e trazer nos nossos pensamentos a pureza de quem Ele é. Tudo aquilo que é puro, tudo aquilo que nisso há algum louvor, nisso nós devemos pensar. E quando nós pensamos, nós somos cheios. Nosso coração é cheio. Quando o nosso coração é cheio, a nossa boca confessa. Então, o louvor que agrada a Deus é o fruto de lábios que são puros. São lábios que são verdadeiros. E essa adoração, ela precisa acontecer na igreja de uma maneira real. Porque o verdadeiro louvor, a verdadeira adoração, ela traz a realidade do céu para a terra. Ela faz com que manifeste a realidade do Senhor aqui onde nós estamos. E essa é a verdadeira adoração que o céu reconhece. Nós temos o louvor que é só música,
que acontece, infelizmente, em alguns lugares, em alguns momentos. É só música, você está botando ali para se distrair, ou alguém está cantando para se distrair, é um show. Nós temos o louvor que está de fato louvando ao Senhor, mas ainda não atinge esse lugar de entrega com todo o meu coração, com todo o meu ser. Ou às vezes o louvor está entregue nessa verdade, mas o povo não alcança essa verdade, justamente pela falta de verdade na vida, pela falta de uma vida de adoração ao Senhor. E existe esse louvor que o céu reconhece, que no original é chamado de Zamar, que é o louvor que o céu valida. É o louvor que ele invade a eternidade. É o louvor onde a glória de Deus se manifesta. É nesse louvor, é nessa confissão dos lábios com total entrega, total verdade, uma vida com uma vida de adoração, que o Senhor libera suas visões, que o Senhor libera as realidades e as revelações do céu, que o Senhor vai transformando corações, porque Ele habita no meio dos louvores. Mas será que Ele está habitando em qualquer tipo de louvor? Ele habita no louvor que é verdadeiro, que é puro. E eu e você precisamos nos vigiar o tempo todo com essa consagração, para que essa consagração gere em nós essa vida de adoração. E a adoração não é um momento que eu canto somente. A adoração é todas as vezes que eu confesso o nome de Jesus. E eu posso confessar o nome de Jesus falando, cantando, mas também quando eu não digo uma palavra. Quando eu decido não continuar uma discussão. Quando eu faço aquilo que é certo, mesmo quando eu tenho a oportunidade de fazer o que é errado. Eu confesso o nome de Jesus quando eu decido viver uma vida pautada na pureza do coração dele, pautada nos ensinos que ele está trazendo para mim. Eu estou viva e estou fazendo de verdade. Verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade. Pessoas que vivem de fato, de maneiras vivas, de maneira viva espiritualmente, que nasceram de novo e vivem a verdade. São essas as pessoas que Deus está procurando sobre a terra. Esses dias o Senhor falou comigo, eu estava aqui no meu momento de adoração ao Senhor e de louvor a Ele enquanto eu estava no meu devocional. E às vezes eu não sei se já aconteceu com vocês, mas às vezes quando eu estou orando, o próprio Espírito Santo, ele faz brotar no meu louvor composições, louvores para o Senhor. Eu não canto, vocês sabem que eu não sou cantora. Dani falava que eu era rap fit, porque eu danço, mas eu sou a pessoa que não canta. Assim, afinado, mas eu canto para o Senhor, eu louvo, eu adoro a Ele com minha voz, sim. Eu tenho fôlego, então eu louvo a Ele. E aí o Espírito Santo começou a trazer um louvor. E isso pode acontecer, obviamente, comigo e com você, que é quando o próprio Espírito Santo manifesta a glória de Deus através do que você expressa. Ele vem colocando no teu coração. O próprio Espírito Santo vem te dando as palavras que você vai declarar, vai confessar diante do Senhor. Isso acontece na oração, mas também acontece quando você louva. E quando você faz tudo isso em verdade, você está adorando ao Senhor. E ali naquela experiência, o Senhor começou a produzir um louvor com os meus lábios, uma composição, e eu fui ali fazendo enquanto eu estava em adoração ao Senhor. E o Senhor começou a me trazer verdades. Clama a mim e responder-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes. E aí ele falou assim: filha, você não sabe, mas eu vou te contar uma coisa. E aí eu fiquei atenta, né? Porque se Deus está dizendo que eu não sei, Ele vai me contar, porque é uma coisa nova, é uma chave nova, é uma porta nova que eu vou acessar. E aí ele repetiu, ele falou: você não sabe, você não sabia, você estava fazendo sem saber, mas eu quero te contar uma coisa. E aí o Senhor colocou no meu coração para compartilhar com vocês. Ele falou assim, a maneira como o Senhor usa, né, para a gente entender o que Ele quer dizer. Ele falou assim: o que você acha que eu faço com a adoração que você me dá? E aí eu fiquei pensando, eu falei: o que o Senhor faz? Eu falei: acho que o Senhor recebe, né? E aí ele falou assim: você acha que eu recebo e fico me inflando da adoração que você me dá? Eu fico me inflando com louvor, com a tua oração, com o seu louvor?
E aí eu vou me inflando cada vez mais. É isso que você acha que eu faço com a adoração que você me dá? E aí eu fiquei esperando a resposta vir, porque eu não sabia o que o Senhor fazia com a adoração que eu dava a Ele. Eu só sabia que eu queria adorar Ele. E aí Ele falou, você não sabia, mas a adoração que você me dá volta para você. E eu falei assim, como assim, Senhor? Ele falou assim, aí ele me ensinou da maneira como ele sabia que eu ia entender, né? Ele falou assim, é como um sinal de internet. Eu falei, como assim, Senhor? Aí ele me explicou e depois eu fui pesquisar para conferir se eu estava ouvindo certo o que Deus estava dizendo, né? Porque ele com certeza disse certo. Ele falou, o sinal da internet é um sinal que sai da Terra, alcança o satélite e de lá ele é decodificado e enviado de volta para a Terra. E quando ele chega na Terra, ele se materializa na forma das informações que você quer, que você procura. Ele vem materializando um sinal. E aí ele começou a me explicar, quando você me adora, a sua adoração sobe. Ela chega a mim. E eu pego a sua oração, eu entendo a sua necessidade e eu devolvo para você em forma de decretos, em liberação para a sua vida. Você não faz isso por interesse, você não sabia que isso acontecia. Mas a verdadeira adoração é aquela que sabe que enquanto eu estou sendo adorado, os decretos são liberados. Enquanto eu estou sendo adorado, os problemas são resolvidos. Às vezes, filha, você fica... Isso Deus falando comigo, né? Estou trazendo para compartilhar com vocês, porque Ele disse que eu podia compartilhar. E que era para eu compartilhar, na verdade. Às vezes, filha, você fica focado, não consegue me adorar porque você foca na sua necessidade. Às vezes, a sua oração é só focada na sua necessidade. Mas eu quero te convidar a lembrar que quando você me adora, é que as suas necessidades são saradas, são sanadas, é que a sua doença é curada, é que o seu problema é resolvido. Igual quando aconteceu lá com o povo, lá no Antigo Testamento, né? Acho que foi Josafá, se não me engano, que enquanto eles louvavam, enquanto eles adoravam, o próprio Senhor colocou emboscada para os inimigos dele. Era por isso que antes da guerra, a adoração chegava antes no campo do povo de Deus. Porque era enquanto o povo adorava que a vitória chegava. Quando eles iam guerrear, e às vezes nem precisavam guerrear, a vitória já estava com eles. Então o Senhor está nos convidando a voltar para esse lugar da adoração. Orar menos sobre nós e mais sobre Ele. Confessar mais quem Ele é e menos os nossos problemas. Confessar mais o caráter dele com os nossos louvores, com as nossas canções, com a nossa boca. Não necessariamente cantando, mas declarando, falando, escrevendo. Para que a gente o tempo todo adore ao Senhor em espírito e em verdade. E a adoração que nós estamos entregando ao Senhor está voltando para nós. Nós não temos, sabe o que é interessante? Que a pessoa pode falar assim, então eu vou adorar o Senhor porque aí eu vou receber o que eu quero. Mas é impossível você fazer isso, porque a adoração ela precisa ser sincera. Quando eu e você vamos fazer isso para tentar barganhar com Deus, não volta porque não chega a adoração. Mas quando eu e você estamos de fato entregues, em espírito e em verdade, e acontece zamar, acontece o louvor que a eternidade respalda, que o céu reconhece, quando acontece a manifestação dessa glória de Deus, então a gente de fato adorou e os decretos chegaram. A adoração que a gente deu a Deus volta para nós. E eu achei isso lindo. Lindo, lindo, porque a gente pensa, poxa, nós devemos adorar o Senhor porque Ele é bom, Ele é tudo que nós temos, Ele é tudo que nós precisamos, Ele é o nosso bom pastor, Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso resgatador, Ele é o nosso amigo, Ele é o nosso provedor, Ele é o Deus que cura, Ele é a nossa... E a gente começa a falar, mas a gente não está, às vezes, entendendo o processo completo. Enquanto a gente olha para Deus, Ele libera os decretos. Às vezes a gente continua ali nas nossas guerras, nas nossas lutas, nas nossas dores, porque estamos olhando para elas, colocando elas o tempo inteiro diante de Deus.
e não estamos olhando para Ele. Quer dizer que eu e você não temos que levar nossos problemas para Deus? Nada disso. A Bíblia diz que é para todas as nossas petições serem conhecidas diante do Senhor e para nós não andarmos ansiosos. Mas uma vez que você apresentou ao Senhor, agora adore a Ele. Senhor, a minha necessidade é essa e a Tua palavra diz que o Senhor sabe do que eu preciso antes mesmo de eu falar. Eu não vou andar como os pagãos e nem com os ímpios, mas eu vou fazer o que o Senhor me ensinou. Eu vou crer que o Senhor é o meu Pai, confiar em Ti e descansar. Eu vou saber que o Senhor sabe de tudo que eu preciso e a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Eu vou compreender o nível do Teu amor, eu vou decidir descansar. Como que eu faço isso? Ficando parada e esperando o problema se solucionar? Não, isso vai me dar mais ansiedade ainda. Eu vou descansar adorando ao Senhor. O Senhor está nos convidando a voltar para esse lugar de descanso. Para esse lugar. Quando a Bíblia diz lá em Mateus, né, eu não abri aqui, que fala que vinde a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. Eu vi uma expressão que estava ali quando eu estava lendo esses dias, que quando Jesus fala isso, ele atrela ao sentido de conhecer ao Pai. E depois ele diz, então vocês aprenderão de mim, que sou manso e humilde de coração. Mas ele fala que quando a gente vem a Ele para descansar, então a gente vai conhecer o Pai. Então Ele é o nosso próprio descanso. Quando eu e você vamos ao Senhor para adorar, em espírito e em verdade, a glória de Deus se manifesta. Então vamos menos ficar preso nas orações e nos louvores de dor, que falam sobre nós, que falam sobre nossos sentimentos, eles são importantes, se expresse para Deus. Mas depois que você fizer isso, foca na adoração, foca em quem Ele é, foca nos louvores e na confissão da palavra que falam sobre o caráter de Deus. Coloca diante dele e diante de você o caráter de Deus. Confessa esse Deus, confessa esse caráter e toda a sua mente, todo o seu coração vai sendo transformado a ponto de você olhar para Ele e não para as suas dificuldades. Quando o povo saiu do Egito, para a gente encerrar aqui, e estava caminhando no deserto, eles estavam com a própria manifestação clara ali da presença de Deus, com sinais físicos claros e tremendos para eles. Mas eles não conseguiram ver, enxergar, usufruir, descansar da presença de Deus, porque eles estavam o tempo todo olhando para o Egito, para o que eles tinham e para os problemas do deserto. O tempo todo, porque eles saíram do Egito querendo a liberdade e a terra, e não a Deus. Vamos então focar naquilo que a gente realmente quer, naquilo que a gente realmente precisa, porque os verdadeiros adoradores são aqueles que querem a presença. Os verdadeiros adoradores são aqueles que estão com fome e com sede da presença de Deus. E enquanto eu e você temos fome e sede e confessamos quem Ele é, seja com cantos, com cânticos, com palavras, com escrita, quando com ações, quando eu e você vivemos de verdadeira adoração, em espírito e em verdade, então a gente produz o louvor e a adoração que agrada a Deus. E a presença dele é inevitável. A manifestação da glória dele é inevitável. Agora, eu posso estar no meio do povo e ter essa verdadeira adoração acontecendo dentro de mim, mas a maior parte dos meus irmãos na congregação pode não estar vivendo essa mesma experiência. Então, imagina o poder que tem se toda a congregação, ou a maior parte dela, estiver realmente fazendo os amar, estiver fazendo louvor, com verdadeira adoração, com verdadeiro quebrantamento, com verdadeira rendição. Como vai ser a glória manifesta naquele lugar? Entre os irmãos, na nossa casa, na nossa família, na nossa vida, ali na comunidade que a gente está. Como que vocês acham que essa presença vai se manifestar e vai ser, as pessoas não vão conseguir resistir essa presença? Como que vocês acham que essa presença vai se manifestar se não for através da nossa verdadeira adoração?
As pessoas, quando ouvem nosso louvor, não tem que ouvir o barulho. Elas têm que ouvir a presença. Porque quando a gente envia o louvor, Deus manda a presença. As pessoas têm que ver e ouvir e sentir a presença. A presença tem que ser irresistível. Essa precisa ser a nossa meta, o nosso alvo de adoração. Porque ali na igreja é onde existe a presença de Deus. E essa presença não existe em nenhum outro lugar. O Espírito Santo está na igreja. Uma vez o Senhor me perguntou, tinha duas pessoas que entraram na igreja e não eram cristãs, não eram convertidas ao Senhor. E elas estavam ali e o Senhor falou assim, o que é que as pessoas podem achar aqui dentro que elas não encontram em nenhum outro lugar? E aí eu fiquei pensando, né, essas perguntas que Deus me faz, e Ele falou assim, a minha presença. Se as pessoas entram aqui e elas não são envolvidas pela presença, pela manifestação da presença, pela glória da presença, que diferença fez esse lugar de algum lugar que ela pode entrar no mundo do que um restaurante, um shopping? Eu falei, é verdade, Deus. Nós precisamos o tempo todo que vamos nos reunir como igreja, e não só no nosso secreto, quando estamos representando a igreja, mas quando vamos nos reunir, querer que a glória se manifeste, que os milagres aconteçam, que a presença venha de maneira palpável, que haja arrependimento, quebrantamento, transformação, que haja revelação do céu, que haja visões, que haja sonhos, que haja profecia. Nós precisamos que isso fique vivo de novo na gente. Nós não estamos indo na igreja, hoje é mais um culto, glória a Deus, eu vou cultuar o Senhor. Isso é bom? É. Mas é assim, não, eu estou indo lá porque a presença vai se manifestar. Porque nós vamos adorar juntos e aquele lugar nunca mais vai ser o mesmo. Porque nós não vamos ser os mesmos. Porque a presença de Deus vem, quem estiver passando na rua não vai resistir, vai entrar na casa do Senhor. Porque aqueles que entraram doentes vão sair sarados. Porque aqueles que entraram depressivos vão sair cantando de alegria. Porque aqueles que entraram em luto vão sair cheios de vida. É isso que nós precisamos resgatar. Essa alegria, essa esperança, essa grande exultação que acontece no meio do povo de Deus. Nas tendas do Senhor, abrados de júbilo, de vitória, de alegria. Nós somos esse povo. E nós muitas vezes estamos deixando as dores, os processos, os problemas, as tempestades abafarem a nossa confissão de adoração de quem Deus é. Quando você estiver sofrendo, quando você não estiver com vontade nem de falar alguma coisa, em pensamento adore ao Senhor. Mas não permita em momento nenhum que seus problemas falem mais altos, que o seu pecado fale mais alto, que a sua dor fale mais alto. O que precisa falar mais alto é a tua adoração. Uma vez o Senhor disse para mim, o dia que o seu pecado for maior do que a sua vontade de me adorar, você não é digna de mim. Me adore, independente do que esteja acontecendo, independente do que esteja fazendo, independente do que for, me adore, porque a tua adoração que chega para mim volta para você em forma de vida, de conserto, de disciplina, de consolo, de bondade, de misericórdia, de sinais, de maravilha, porque você creu em mim e não negou a minha palavra. Vamos adorar o Senhor, vamos voltar à essência da adoração, vamos voltar, nós somos o povo que adora a Deus, nós somos o povo que adora a Deus. Experimenta escolher 3 louvores que falam sobre a sua dor e 3 louvores que falam sobre o caráter de Deus, depois adore ao Senhor em momentos diferentes com esses 3 louvores. Você vai ver que você vai até desabafar, vai ser bom, mas o outro que fala de Deus vai trazer vida, você vai ficar forte, você vai se levantar. Porque o Senhor é quem faz tudo em nós. Nós somos a igreja, nós somos o povo que adora a Deus em espírito e em verdade. E essa adoração precisa estar na nossa veia, na essência de quem nós somos, como corpo de Cristo, povo de Deus, povo santo, escolhido, nação santa, sacerdócio santo, sacerdócio real do Senhor. Se nós não fizermos isso, quem irá fazer? Se nós não adorarmos a Deus, quem irá adorar? Coloque mesmo dentro de você todos os dias o louvor e a oração e a confissão dos lábios. Confesse quem Ele é
todos os dias. Coloca o louvor na sua casa, no seu carro, vai ouvindo no ônibus. Chega em casa, chega na igreja, você vai adorar com o corpo. Mas você já veio de casa adorando ao Senhor. Vamos lembrar disso. Vamos lembrar o ambiente onde a igreja está reunida. É um ambiente de milagre, transformação e vida. Não é só um lugar onde a gente vai se reunir. É um lugar de transformação, de vida. Porque a presença do Senhor se manifesta no meio da igreja. Vamos voltar a adorar. Estou repetindo isso porque eu estou querendo parar e o Espírito Santo está aqui falando comigo. Repete, repete, repete. Mas eu sei que ele não está mandando eu repetir porque é pelo meu muito falar, é porque eu sei que ele está trabalhando enquanto eu estou dizendo. Então estou falando para vocês mais uma vez, adore, adore, adore. Entrega a ele suas dores, sim, mas adore. Porque enquanto você adora, você não tem noção do que está acontecendo no mundo espiritual, de quanta vida está sendo liberada para você, do rio de Deus que flui do trono de Deus até você, trazendo vida, transformando tudo que é deserto em vida, tudo que é seco em vida, tudo que já se acabou em renovo, em vida para você. Jesus é o Deus da ressurreição. Ele tem vida. Ele não é o Deus da morte, da dor, do sofrimento. Ele é o Deus de toda a ressurreição, da vida abundante, da verdade, do único caminho. Então, vamos voltar a adorar ao Senhor. A adorar com tudo que somos e com tudo que fazemos, com tudo que falamos, com tudo que pensamos, na nossa forma de viver, porque são esses os adoradores que suportam a glória de Deus. São essas as pessoas que suportam a manifestação da glória, para que o mundo veja a luz de Jesus. Amém?